A paz! Eu sou o pastor Cláudio Peragini, esse é o podcast de liderança, é um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, um tempo de aproveitar esse momento da pandemia para a gente estar estudando junto, né? Estar aprendendo sobre liderança. Então não esquece de compartilhar, de dar o seu like aí, escrever seu comentário, porque isso ajuda muito o YouTube a divulgar, a entregar, ele vai entender que é relevante tanto para você como para outra pessoa, e toda vez que sair um podcast novo você vai ser avisado e vai também vai ajudar a distribuir o assunto. O tema de hoje eu quero falar um pouco sobre identidade do líder. Você já deve ter visto essa frase, né? Muita gente fala sobre isso, fala que quando a pessoa mais difícil de se liderar somos nós mesmos, né? Que a pessoa mais difícil da gente conseguir conduzir, disciplinar, colocar a liderança em dia é a própria pessoa. A dificuldade da nossa liderança muitas vezes esbarra em se autoliderar. E isso é interessante porque isso mexe um pouco com a nossa identidade. Muita gente, quando vai estabelecer sua liderança, vai começar o seu projeto, ele entende que ser líder é ter um cargo, ser líder é ter um título, por exemplo. Mas na verdade, líder não é o que você faz, líder é quem você é. Líder tem que fazer parte da essência da pessoa. A liderança, ele tem que estar totalmente envolvida, sabe, abraçada na essência da pessoa. Por isso que quando você vê, por exemplo, aquelas crianças, né, liderando, e a gente brinca e fala assim, isso aqui é um líder nato, né? Por que a gente fala isso? Porque ele automaticamente, sem perceber, assume a identidade de ser um líder naquele lugar, daquele brincadeira, daquele jogo que está acontecendo, e ele começa a conduzir, a animar, a exortar, a chamar pessoas para o trabalho, a dizer que é importante que elas façam assim, e dar bronca, e conduzir a equipe. E por que ela faz assim? Porque ela nunca parou para pensar que isso é liderança. Ela nunca fez um estudo, ela nunca fez um curso para isso. Ela simplesmente se identificou com o papel de líder. Ela entendeu, né, talvez até um pouco instintivamente, que é importante liderar. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é que quando a sua identidade de líder não está formada, você ainda não entende que você é um líder independente do seu cargo, independente do título que te dão, independente da recompensa salarial que você é um líder. Se essa identidade não é formada dentro de você, você não consegue liderar. E muita gente fica esperando que um título chegue, um cargo chegue para que ele possa fazer. E aí às vezes chega o título, chega o cargo, chega aquilo que ele espera e ele ainda não entende, ele ainda não se vê como líder. Por isso, uma das coisas que a gente aprende muito na liderança é que quando você quer chegar a algum lugar, você quer se tornar alguma coisa, primeiro você se torna aquilo e depois você vai ser recebido, vai ser reconhecido. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu estava no seminário, algumas pessoas, um professor perguntou assim para os alunos, quem aqui já se vê como pastor? E aí a maioria abaixou a mão e tal, e alguns poucos levantaram a mão. E aí ele disse, bom, esses que se veem já como pastor antes de terminar o seminário, esses realmente vão ser pastores. Os demais vão desistir. Porque se você não cria essa identidade dentro de você, não importa as oportunidades que surjam na sua vida, você não vai conseguir exercer. E essa identidade que a gente tem que criar na nossa vida é como aquela criança. Ninguém disse para ela que ela tinha que liderar, ninguém disse para ela que era importante fazer aquilo, ela não fez nenhum curso, ela não recebeu, olha, a partir desse momento você é a líder dessa equipe. Na verdade, ela foi se colocando, ela foi se pondo, ela foi dizendo, ela foi trazendo as pessoas para perto e tudo isso foi gerando nela esse projeto, essa força de liderança. Então, quando eu trabalho a minha identidade, né, eu entendo que ser líder não é o que eu faço, mas é quem eu sou, então eu estou pronto para receber mais incumbências, mais responsabilidade e mais recompensas por essas responsabilidades. Agora, se eu não trabalho essa identidade, não importa, querido, a quantidade de pessoas que digam que eu sou líder, se eu não me enxergo como líder. E aí entra numa questão que eu acredito que seja muito importante, você precisa se enxergar.
Você precisa entender que se alguém entregou para você algum cargo de liderança, é porque ele viu em você essa capacidade de liderar. Ele já enxergou em você essa capacidade. Agora você precisa se enxergar também. E se enxergar não é fácil. Se enxergar é muito difícil, porque a maioria das vezes a gente percebe as nossas lamentações, as nossas fraquezas, a gente percebe os nossos erros, nós sabemos que existem algumas falhas e a gente não consegue se enxergar com esse papel de líder. Então, quando eu digo se enxergar, o que eu penso sobre isso é que você precisa entender que a partir daquele momento você está naquele cargo, está naquele ofício, está naquela sala, está naquela reunião, porque você é um líder, independente do que você recebeu para fazer. E isso vai criar uma identidade dentro de você, que você vai pensar como líder, você vai falar como líder, você vai andar como líder, você vai responder como líder, vai controlar suas emoções como um líder, porque você criou essa identidade dentro de você. Para criar identidade, eu preciso me enxergar, eu preciso ver realmente que, independente do que as pessoas dizem ou falam a meu respeito, o importante é que eu sei que eu sou um líder. Isso é interessante. Eu me lembro que quando eu fui fazer um curso no Havaí, eu fiquei 30 dias lá estudando no Havaí. E lá, quando eu cheguei, ninguém se conhecia. E eram pessoas importantes, donos de empresa, eram diretores, eram pessoas, pastores do mundo inteiro, da China, do Vietnã, da Índia, da África, de países da África. E todos nós éramos os líderes ali, né? Todos éramos líderes dos seus trabalhos. Só que alguns ali, quando chegavam, já demonstravam a sua identidade de liderança. E rapidamente as pessoas começavam a se agrupar ao redor dele, porque ele liderava o passeio, liderava a reunião, liderava a matéria, liderava a aula, ele liderava o projeto e todo mundo começava a seguir. E ali foi uma lição interessante. Isso não é, ninguém chegou para aquela pessoa e disse, você vai ser o líder. Ele tinha um papel de líder. Havia até momentos que a gente percebia que havia um certo entroncamento de ideias, uma briga entre pensamentos, porque eram muitos líderes juntos e com identidades de líder tentando se impor na sua liderança. E aí as coisas ficavam complicadas, porque um queria falar, outro não queria e tal. Mas o que importa disso, né, é que algumas pessoas esperam receber para ser, você precisa ser para receber. Essa é a primeira lição. Você precisa ser para receber, não receber para ser. A segunda lição que eu tiro de tudo isso é que você não ser líder para você é o que você é e não aquilo que você está fazendo. Mas a terceira é que eu preciso me enxergar, ou seja, enxergar o meu papel, enxergar a minha função, enxergar o que esperam de mim, enxergar como um líder age naquela situação, como um líder enfrenta aquela situação. E aí vem a questão. Como que eu sei se eu se eu já criei essa identidade? Como que eu sei se essa identidade já faz parte de mim? Bom, a resposta que eu dou para você foi uma palestra que eu vi uma vez aqui no Brasil do John Maxwell. O John Maxwell estava pregando aqui no Brasil, ele senta numa cadeira, que nem eu estou aqui, pega um copo d'água, muito calmamente e tal, cruza as pernas e tudo, muito tranquilamente, olha para mais de 10 mil pastores e faz a seguinte pergunta: você se seguiria? Você se seguiria? E aí, na hora que ele falou isso, eu naquele momento, eu tive um divisor de águas. Porque é muito fácil a gente falar, você se seguiria? A gente fala, claro, eu me seguiria, tal, mas será que você seguiria? Será que você tem tido a conduta? Porque aí entra na questão que eu comecei. A pessoa mais difícil de se liderar é você mesmo. Se você não se seguiria, ou seja, se você como um líder não seguiria você mesmo, é porque você precisa fazer alguns ajustes. Calma, não precisa achar que vai abandonar tudo, tá vendo, tá me jogando peso. Não é nada disso. É você analisar o porquê você não se seguiria. Eu não me seguiria porque eu acho que eu não sou disciplinado o suficiente. Eu não me seguiria porque eu acho que me falta um pouco de domínio próprio, de autocontrole. Eu não me seguiria porque eu acredito que eu não me identificaria com o meu tipo de liderança, porque ela é passiva, ela é isso ou ela é aquilo. E isso, quando você entende que você não se seguiria, então ele emendou uma segunda pergunta. Ele olhou para todo mundo e disse, bom, se você não se seguiria, por que as pessoas teriam que seguir você? Por que as pessoas teriam que acompanhar a sua vida se você não está disposto, né? Você mesmo já percebeu que
você não se seguiria. Então essa foi uma sacada que mudou a minha história de liderança. Naquele momento eu comecei a entender que eu precisava melhorar em algumas coisas para que eu pudesse ter prazer e, se eu fosse o meu líder mesmo, me seguir. E aí começa então essa autoliderança. Eu precisava mudar a minha disciplina, precisava ter um método de crescimento, precisava desenvolver um tipo de atitude diferente diante dos problemas, precisava resolver problemas emocionais. Isso foi resolvendo com o tempo, Deus foi tratando na minha vida e ainda está tratando. Mas o que é importante é que, se você não se seguiria, então por que as pessoas vão seguir você? Agora, uma outra ideia sobre isso, uma outra lição, é que quando você se identifica como líder, quando você entende que você é um líder, você assume essa personalidade como você mesmo, você precisa então desenvolver o que está nas suas mãos. E aí que entra a questão. Bom, eu não me enxergo, mas agora comecei a me enxergar. Eu entendi que eu não estou, eu sou um líder. Eu não estou, mas eu sou um líder. E eu também entendi que, a partir desse momento, eu preciso desenvolver qualidades que me façam ter prazer em eu mesmo me seguir, que esse vai ser o maior desafio que eu preciso enfrentar. Mas a questão, então, é que quando eu olho para tudo isso, eu enxergo tudo isso, eu preciso realmente estar disposto, né, entender que a partir desse momento é meu desenvolvimento, o crescimento que eu preciso exercer é meu. Então, quando nós olhamos para essa situação toda que nós estamos trabalhando, a gente percebe que muito da nossa conquista, daquilo que a gente espera acontecer na nossa vida, depende muito mais de um processo de autoliderança do que de externos. E aí vem a dica. Bom, eu entendi tudo isso, o que eu vou fazer? Desenvolva aquilo que está nas tuas mãos. Desenvolva, use o pouco que te colocaram na sua habilidade para você chegar ao muito. Não fique procurando mais incumbências, mais coisas. Faça aquilo que está nas suas mãos florescer, crescer. Trabalhe diante daquilo que está na tua frente. Aquilo que está na tua frente é o teu chamado, é o teu trabalho de hoje. Então, se hoje na tua frente é cuidar de pessoas, cuide de pessoas, exerça, gaste tempo, reserve horário na sua agenda, se autolidere para fazer isso. Se alguém te deu uma incumbência de você visitar, de você vender, de você cuidar, de você gerenciar, gerencie, gaste tempo fazendo isso. Preste atenção nisso. Pense como você pode desenvolver melhor esse trabalho. E aí vem uma dica que eu acho que vale muito a pena e muita gente às vezes não entende por que isso é importante. A maioria das pessoas que eu estudei nesse tempo, que estão desenvolvendo esse processo de autoliderança, eles têm uma forma de fazer. Eles reservam um período da semana deles, nem se for uma sexta à tarde, ou segunda à noite, cada um tem um horário, domingo de manhã, eu já vi várias pessoas falarem sobre isso, para pensar na sua disciplina e na sua liderança. O que é isso? Eles param, né, se trancam numa sala, ou alguns vão para um lugar, outros têm um lugar já preparado, e nesse lugar eles ficam pensando sobre o que eles poderiam ter melhorado na semana, pensando o que eles deveriam ter feito para se liderar melhor, pensando aonde que eles estão falhando na sua liderança e o que isso está acarretando, se abandonaram sua saúde, se abandonaram seu método de crescimento, se abandonaram suas disciplinas, se precisam voltar a alguma coisa. E nesse pensamento, nessa ideia de estar desenvolvendo esse pensamento, eles vão ajustando toda semana lá um pouquinho a sua autoliderança. No meu caso, por exemplo, eu faço isso bastante e geralmente eu encontro, preciso fazer mais isso, preciso orar mais, preciso buscar mais, preciso estudar mais, está me faltando um pouco de conhecimento nessa área, e aí você vai programando a semana. Nesse tempo de pandemia que nós passamos, que ainda estamos passando, nós estamos aqui no meados de agosto, e eu não sei quando esse podcast vai sair, mas estamos ainda vivendo toda essa pandemia, a autoliderança está sendo muito necessária, principalmente para quem trabalha em home office, principalmente para quem está voltando ao seu trabalho e presencial, e ficou muito tempo em casa, principalmente por gente que está passando por todo esse processo e abandonou a disciplina da ginástica, da saúde, da vida, e tudo isso vem gerando problemas na sua vida, tudo isso tem gerado dificuldades. Então, nesse momento de retomada, crendo aí que vai dar tudo certo nesse processo que nós estamos, é muito importante você se autoliderar, é muito importante você ter esse tempo
para repensar, para pensar nos novos começos, para pensar o que você precisa recomeçar e para também pensar aquilo que você precisa abandonar, né? Aquilo que precisa ser deixado na tua vida. Então, e fazendo essa atitude de ter esse momento, você vai criando a sua identidade de líder. Então, quando você estiver numa reunião, entenda que aquelas pessoas são suas amigas, mas elas não são só suas amigas, elas são seus liderados. Elas precisam ser liderados. Se você estiver diante de uma reunião com chefes e líderes, entenda que aquelas pessoas que estão lá não são só seus líderes, você também é um líder. E você precisa se portar, precisa agir como um líder. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento e para o reconhecimento do teu trabalho. Espero que você tenha gostado. Se você tiver mais alguma ideia aí sobre liderança, sobre autoliderança, coloca aí o que você faz, escreve aí no chat para mim o que você tem feito para se autoliderar. Fazendo um review então, líder não é o que você faz, líder é quem você é, líder não é onde você está, mas é ser o líder, né? E às vezes você pode estar num dos problemas, dos lugares mais simples, mas você se porta como líder. Entender que nesse tempo de pandemia a gente precisa fazer uma retomada da nossa autoliderança, compreender que essa é uma chave simples que a gente sempre fala, que a pessoa mais difícil de liderar é você, mas se você não se seguiria, porque outros vão se seguir, tenha um tempo para pensar e desenvolver métodos aí para que você possa se autoliderar. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de graça e de bênção e tudo quanto fizer prosperará.